uma criança das décadas de 90 e 2000, contava com um programa bem peculiar: passar na locadora do meu bairro, seja para alugar o game ou em um lugar para ir jogar lá mesmo. Um ambiente que com certeza rendeu boas histórias. Por isso não poderia deixar de falar do lugar que me trouxe tantas alegrias na minha infância e adolescência: as locadoras. O período dos anos 90 foi a época de maior popularização das locadoras de jogos de videogame. Na época você tinha que chegar cedo na locadora para pegar aquela fita que você tanto queria jogar, e também era mais fácil você pegar uma fita no final de semana, pois teria um dia a mais com ela para você aprimorar a jogatina e aprender a zerar aquele jogo. Bem, a locadora que eu mais alugava as fitas quase do lado da minha casa, o que me dava uma grande vantagem. Mas às vezes aquela fita que não tinha, ou você tinha que esperar chegar, ou já estava alugada, aí você fazia o que? Passava minutos, até horas olhando as prateleiras, que no meu caso dessa locadora mais perto eram poucas fitas, mas eu ficava lá admirando a beleza delas, porque aquela locadora era mais especializada em fitas de VHS, de filme. Tava mesmo assim de passar um tempinho lá olhando as capinhas das fitas. Era muito bom ficar lá pescando um jogo. Se fosse legal, bem, às vezes a gente caía na cilada, né? E a fita do jogo era meio porcaria, mas jogava do mesmo jeito. Eu também tinha a opção de ir um pouco mais longe e procurar outras fitas na outra locadora que ficava mais longe da minha casa. Às vezes eu tinha que ir com a minha mãe, às vezes ela queria, às vezes não, mas mesmo assim era uma aventura. Aí lá, pois lá já era mais longe, e eu e ela íamos conversando. Eu passava um tempinho procurando a fita. Ela não deixava eu escolher muito, porque senão eu ia ficar o dia inteiro olhando cada fita de cada console, porque lá era especializada, então tinha fita de videogame pra caceta. A sensação de pegar as fitas na caixa, detalhe por detalhe, o que tinha escrito na capa, o que tinha escrito atrás da capa, ver elas. O coração chegava até a bater mais rápido de alegria antes de entrar na locadora. Às vezes eu podia pegar mais de uma fita, então eu ia na sexta. Nesse tempo ainda não existiam as locadoras que a gente ia lá jogar, pelo menos próxima a mim. Eu não lembro de ter ouvido falar, pelo menos, que tinha lá. Só os fliperamas. Tinha irmãos que tinham uma pizzaria que tinha fliperama lá. Daí eu ia lá jogar Street Fighter. Depois dos meus 12 anos, eu lembro que aí eu tive contato com as locadoras que tinham um videogame para jogar lá. Elas não tinham perto da minha casa ainda, então eu tinha que esperar minhas férias para ir para Ilha Comprida, onde tinha as fitas lá perto. Tinha o meu videogame, o Pro System, que depois de passar a ser o Super Nintendo, mesmo eu esperava para jogar os outros consoles. Lembro que a primeira vez que eu entrei em uma locadora dessas, eu pedi um videogame, né, para mim jogar. O moço até se espantou de eu querer jogar no Dreamcast, porque parece que tava lá parado, mas ninguém queria, e eu fui lá e quis jogar, e vi um jogo que muito me chamou a atenção, que é um tal do Resident Evil Code Verônica. E bom, esse foi minhas férias. Passava jogando e não ir pro mar. A diferença de gráfico não era, na minha ver, naquela época, não era muito diferente do PlayStation. E realmente, o jogo do Resident Evil, do Código Verônica do Dreamcast é maravilhoso. Depois o Resident Evil Code Verônica foi para os outros consoles.
mas na época só tinha ele mesmo. Pelo que eu me lembro, o pessoal ia correr atrás mais de jogar o PlayStation mesmo, mas eu que quis ficar jogando. Joguei as séries inteiras o Code Verônica. Depois de um tempo até falei, poxa, poderia ter aceitado a memory card, mas eu fiquei muito impressionada com o jogo e fui passando, jogando, até aprender o jogo. Quando eu aprendi, eu fui jogando até zerar. Essa foi a única vez que eu joguei o Code Verônica e que eu zerei. Eu passava todas as séries caçando moedinha dos meus pais pela casa para ir jogar lá na locadora lá da Ilha Comprida. Passava muito tempo dividido entre o mar e os jogos. Confesso que muitas vezes eu queria ficar jogando, mas não dava. Aquele tempo realmente era incrível. Nossa, quanta lembrança eu tenho, viu? Depois disso passou a locadora até PlayStation 2, passou até Lan House, que eu também passava muito tempo. Infelizmente não era para jogar nas Lan House, eu passava mais para conversar com o pessoal, entrar no Orkut, mas mesmo assim as Lan House fizeram também parte da minha vida, parte do tempo que eu ficava também em algum lugar que eu amava ficar meio escondidinha por aí. Esse vídeo foi uma tentativa de homenagear uma das coisas que mais tiveram importância na minha infância, que foi as locadoras. Infelizmente eu queria colocar muito mais dado, mais coisas, mas eu fiz realmente esse primeiro vídeo sobre as locadoras só para me lembrar o quanto eu passei de bom nelas. E bom, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. E é isso. E obrigada por assistir.